O Corinthians é o maior time de futebol feminino do Brasil. Mas como ele atingiu esse nível? Como fez para conquistar tantos títulos e quebrar tantos recordes? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre o Corinthians. O que esse time tem para conquistar tantos títulos e quebrar tantos recordes. Mas antes, já deixa o seu like e deixa aqui nos comentários se você concorda que o Corinthians hoje é o melhor time do futebol feminino brasileiro. Um levantamento feito pelo Jornal Extra em junho de 2019 apontou que os clubes da Série A investem no máximo 1% de seus orçamentos nos seus elencos femininos. As finanças revelam a dificuldade do assunto nos clubes. Nenhuma das instituições discrimina em seus balanços o investimento no futebol feminino, que normalmente aparece atrelado a outras modalidades. Segundo esse levantamento, o Palmeiras foi o clube que mais investiu, um total de 4,5 milhões no ano. Logo atrás veio o Santos com 3,9 milhões, os gaúchos Internacional e Grêmio com 2,3 e 2 milhões respectivamente, além de Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro com 1,5 milhões cada, e o Flamengo com 1 milhão. Todas as demais equipes informaram investir menos que 1 milhão por ano na modalidade. Corinthians, Atlético, Botafogo e Fluminense não informaram os valores investidos. Não apenas a quantia gasta, mas o modo como os clubes organizam os seus departamentos demonstra o caráter principiante da relação dos clubes com o futebol feminino. 12 deles montaram equipes ou firmaram parcerias entre 2018 e 2019, a fim de cumprir as exigências da CBF e da Conmebol. Desde 2019, os clubes precisam manter elenco feminino para disputar os torneios masculinos dessas entidades. O investimento é pequeno porque não existe arrecadação para este produto e o mercado não está acostumado a associar suas marcas à modalidade, avaliou Nina de Abreu, coordenadora de futebol feminino do Atlético Mineiro, a reportagem do Extra na época. O campeonato ainda não é rentável. Entendo que isso seja lógico pelo pouco tempo que há a estrutura organizada. O custo das atletas e a manutenção não é acompanhado pela receita. Mesmo se o Grêmio for campeão, a premiação em dinheiro não cobre todo o ano do futebol feminino. É uma briga que os clubes têm para tornar a modalidade sustentável, analisou em reportagem ao GSH Sport o diretor executivo do futebol feminino do Grêmio, Álvaro Prange. A própria CBF é a responsável por transmitir a maioria dos jogos do Brasileirão Feminino, através de uma parceria entre a CBF TV e a plataforma Maicujo. Além disso, o canal Desimpedidos também sempre transmite uma partida por rodada, e a TV Bandeirantes transmite sempre aos domingos às 20 horas. O aumento da visibilidade é ponto-chave para o aumento das receitas das equipes através da exposição na televisão. Na medida em que existe uma maior exposição da marca, as possibilidades de negócios aumentam. Temos expectativas de trazer novas receitas a partir deste trabalho, explicou também ao GZH Sport o CEO do Inter, Giovanni Zanardo. A categoria Sub-18 das gurias gremistas foi criada este ano. Prange também ressalta que a criação de uma categoria inteira necessita de ampliação da estrutura física, como hospedagem no CT, profissionais da comissão técnica e insumos, como alimentação e material de treino. Esse investimento fez o orçamento do clube para o futebol feminino subir de 3 milhões para 5 milhões. Do outro lado, o Inter precisou reduzir o investimento no feminino. Assim como nos demais setores do clube, a contenção de gastos é a regra. Em 2020, 4 milhões foram investidos, meio milhão a mais do que os 3,5 para 2021.
As categorias de base do Colorado é muito mais consolidada do que a do Grêmio. As gurias coloradas foram campeãs do Sub-16 e foram à final do Sub-18 em 2020. No último vídeo eu falei sobre um clube que não vem investindo no futebol feminino como deveria, que é o caso do Flamengo. Se você ainda não assistiu, clica nesse card que vai aparecer aqui em cima ou vai na descrição do vídeo aqui embaixo. Hoje eu quero falar sobre um clube que vem investindo de maneira muito séria na modalidade, o Corinthians. Em 2020, o Corinthians deu mais um importante passo para se manter no protagonismo do futebol feminino no Brasil. O vínculo de todas as atletas passou a ser profissional, assim como já funciona com os elencos masculinos de quase todo o país. Com isso, o investimento do Timão na modalidade praticamente dobrou e ele já era um dos maiores investimentos do Brasil. Com a profissionalização, as atletas passaram a ter, além do direito de imagem, multa rescisória com valores diferentes para clubes do Brasil e do exterior, evitando assim saídas repentinas durante a temporada. A decisão foi tomada pelo Corinthians na reta final de 2019, fruto de uma ideia que já vinha sendo amadurecida nos últimos meses. A modalidade é administrada pela diretora Cris Gambaré, mas você que está me assistindo deve estar se perguntando, afinal, qual é o diferencial do Corinthians em relação às demais equipes da primeira divisão? Bom, vamos falar sobre a estrutura? A equipe treina diariamente na Academia do Parque São Jorge e nos campos do novo CT em Guarulhos. Os jogos são disputados também na sede do clube, na Fazendinha, com a possibilidade de enviar grandes jogos, como finais, para a Arena em Itaquera. No departamento, são 12 pessoas trabalhando, além do técnico Arthur Elias. Há um auxiliar técnico, o preparador físico, além do analista de desempenho. Na comissão ainda trabalham o preparador de goleiras, 2 fisioterapeutas, a médica e o roupeiro. A parte administrativa é composta por 2 assessores de imprensa, uma responsável pelo setor e a diretora Cris Gambaré. Olha aí o que disse o técnico Arthur Elias em relação à estrutura do clube em entrevista ao Globoesporte.com. Temos uma plataforma de análise de jogo muito boa, mesmo software que o masculino usa. Temos os GPS e o que a gente faz hoje é uma análise individual de cada jogadora, para se ter um padrão dela. São 15 ações que eu considero mais importantes e que a gente analisa em termos qualitativos, positivas ou negativas, e isso vai gerando índices para nós. O Corinthians trabalha com a Sub-17 desde 2019. Por enquanto, é a última categoria inferior no feminino. Há um plano para começar os trabalhos ainda mais cedo, com a categoria Sub-15, mas ainda não há um prazo para iniciar esse projeto. Investimento, campanhas de incentivo, independência em relação ao time masculino, mulheres na gestão e recorde de resultados positivos. Essas foram algumas coisas que marcaram a trajetória do time feminino do Corinthians. Em 2020, o Corinthians deteve a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Em 45 pontos disputados, ganhou 42. No entanto, a história do clube vai muito além de vitórias dentro de campo. Galera, Olimpíadas de Tóquio está chegando e eu fiz um vídeo contando toda a história do futebol feminino nas Olimpíadas. Vá lá para assistir que tá bem legal. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards ou então aqui na descrição. O vídeo está muito bacana e você já vai se preparando para as Olimpíadas. E olha só, não deixa de também acompanhar a gente no Instagram, @VPMarcar. Lá tem muito conteúdo legal e a gente está todo dia falando sobre o Brasileirão Feminino. Desde 2016, o Corinthians, que na época se uniu ao clube Audax, iniciou um projeto totalmente focado no time feminino, buscando colocá-las no topo da modalidade. Olha só, logo no segundo ano, a união entre as paulistanas e o time de Osasco resultou na conquista da Copa Libertadores.
A parceria acabou sendo importante para mostrar para o clube que aquele seria um investimento que valeria a pena. Com isso, o Corinthians decidiu estruturar o time feminino dentro do próprio clube, sob o comando da diretora Cris Gambaré. Ela, junto com o técnico Arthur Elias, foram os grandes protagonistas nesse projeto feminino do Corinthians. Ela até costuma dizer que o Corinthians fez a lição de casa na casa dos outros. Mas esse foi um período de aprendizado imprescindível para que, quando o time decidisse investir na gestão própria, tivesse mais acertos do que erros. Desde o início, Cris tem conseguido apoio do clube para fazer os investimentos necessários no feminino. Enquanto isso, Arthur tem montado um time quase que imbatível. As redes sociais da equipe possuem uma comunicação própria e independente, o que também permite a construção de um público específico do futebol feminino. São mais de 680 mil seguidores no Instagram e 135 mil no Twitter. O incentivo e investimento na modalidade mostraram resultados não só dentro como fora de campo. Vamos lá, o time é bicampeão da Libertadores, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil feminina. Hoje, muitas das jogadoras que atuaram com Arthur em 2016 continuam no clube, o que favorece um entrosamento impossível de ser encontrado em qualquer outro time do Brasil. Suas ideias de jogo já estão muito bem compreendidas pelo elenco. Nessa temporada, o Corinthians vem rodando ainda mais o time, variando a escalação, mas nunca a forma de jogar. A sequência do trabalho, o fato de ser a mesma comissão técnica, uma base do grupo se mantendo, com contratações favoráveis para a adaptação à nossa maneira de jogar. O tempo de trabalho nos trouxe muita consistência tática. Hoje trabalho com diferentes sistemas e estratégias, e as atletas entendem e executam muito bem, porque temos uma identidade de jogo muito bem formada, afirmou Arthur Elias às Vibradoras. Com nomes de destaque da seleção brasileira, como Érica, Tamires, Andressinha e Adriana, o time mescla experiência e juventude e assim assume o protagonismo absoluto na modalidade no Brasil. Galera, muito obrigado a você que chegou até aqui, vocês são incríveis. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube poder te entregar todos os nossos vídeos que vão sair. A gente está produzindo muita coisa legal e eu quero o feedback de vocês. Forte abraço!